Opa, seja muito bem-vindo ao Portal da Elétrica. Eu sou Cleito Moreira, sou técnico de elétrica e vamos mais uma aula aqui. Quero abordar com você como é feita a montagem de um quadro de distribuição de circuitos com DPS, com DR, com aterramento simples, básico, com poucos circuitos, mas que vai te servir de base para você montar QD-series maiores. Como fazer o aterramento TNS dentro do quadro? Como usar dois barramentos diferentes para o neutro, um barramento com DR e um barramento sem a proteção do DR. Tudo isso e alguns macetes eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, pessoal, vamos aqui à montagem desse quadro. Quero mostrar então em detalhes para você como é feita a montagem deste quadro aqui. Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Claro, né, você vai plugar os disjuntores. Eu estou entendendo aqui que você já sabe o que você vai usar aqui, né? Já está tudo distribuído, a fiação já está toda passada, você já dimensionou tudo aqui no quadro, né? Então, como que será a montagem aqui? Ó? Um disjuntor geral de 40 A, na minha região, 40 A atende muito bem em casas pequenas, desse pequeno poste. Aqui é a minha região, monofásico 220. 40 A, um DPSzinho, porque o meu sistema aqui vai ser, então, o sistema de aterramento TNS, um AR de 16, uma iluminação de 10, um DR de 40 A, também vai atender bem, um chuveirozinho com disjuntor de 32 A, um circuito para a cozinha, coloquei um disjuntor de 20 A, um circuito de 2,5 também, e um circuito geral das tomadas das casas, né? Então, como que nós vamos fazer, pessoal? Você vai colocar o barramento de terra, é claro, você vai colocar um barramento de neutro, e eu coloquei aqui, ó, veja, com barramento de neutro, e esse barramento eu estou dizendo que é um barramento sem DR, ok? Porque nós vamos ter um barramento de neutro para o DR, certo? E você também vai colocar ali um outro barramento de neutro para os circuitos que vão ser usados o DR. Não pode ser o mesmo barramento, senão o DR fica desarmando. E o primeiro passo, e é igual eu estou mostrando aqui, você vai vir com um neutro da alimentação no barramento de neutro sem DR. Bem fácil, né? Você vai trazer, clipar e apertar aqui o parafusinho e plugar o neutro sem DR. Esse neutro está vindo lá direto do medidor. Segundo passo, você também vai fazer o quê? Das hastes terra, você vai vir trazer um condutor de 6 milímetros e plugar aqui no barramento de terra. E como terceiro passo, o que você vai fazer? Você vai fazer um jump aqui do barramento de terra com o barramento de neutro. Nós chamamos isso de aterramento TNS. Se por um acaso não houvesse aqui um jump do barramento aqui de terra com o barramento de neutro, o que ia acontecer? Ia acontecer que ia ser um aterramento TT. Mas nós queremos o TNS, por isso há esse jump aqui conectando. É um condutor PEM aqui que nós estamos fazendo. Esse aterramento que eu uso e é o que eu prefiro, certo? Há uma concordância muito grande hoje no Brasil de que o TNS é o melhor aterramento, sem dúvida. E aí, em seguida, você vai fazer o quê? O condutor fase que vem lá do padrão, você vai conectar aqui no disjuntor geral. Veja, eu estou conectando aqui embaixo do disjuntor. Sei e respeito profissionais que não gostam, gostam de conectar em cima. Mas os disjuntores normalmente que eu uso, né, são disjuntores que me permitem conectar por baixo. E eu gosto de conectar por baixo e você vai entender mais na frente porque por baixo. Então a fase está entrando aqui por baixo e o disjuntor ele não tem polaridade. Eu sei que normalmente os mais tradicionais, os mais velhos não gostam desse tipo aqui, mas eu gosto porque eu evito mais conexões dentro do quadro, certo? Uma conexão a menos. É como se fosse uma emenda a menos dentro do quadro. E se a fase está entrando aqui no disjuntor, então o que vai acontecer? Quando o disjuntor estiver ligado, ela vai passar e vai ficar aqui na espera, né? Na espera. E aí o que a gente vai fazer? Colocar aqui o barramento monofásico tipo pente. Você vê, ó, se a fase está aqui, através do barramento tipo pente, ele vai se conectar com esses disjuntores aqui, com o DPS. Ó, o pente vai se conectar com esse disjuntor do ar, da iluminação, e ao mesmo tempo com o borne aqui, ó, do DR. Aqui é o borne número 1, é o borne da fase, onde tem um N é o borne do neutro. Veja que eu aproveitei aqui e fiz uma matada só. Eu alimentei o DPS, alimentei os disjuntores que não vão estar na administração do DR, e ao mesmo tempo alimentei aqui, ó, o próprio DR. Trouxe a alimentação da fase aqui do disjuntor geral para todos eles. Por isso que eu gosto de alimentar aqui por baixo. Veja como ficou fácil, então, de montar. E aí o que vai acontecer? Na saída aqui do DPS, você vem com condutor, terra, e leva para o barramento de terra, porque a fase, a sobretensão pode chegar aqui pela fase, né, passando pelo disjuntor geral, e quando ela chegar aqui, ela vai se esbarrar com o DPS sugando ela toda, quando
há uma sobretensão na rede de mais de 10 mil volts ocasionada por queda de raio, né, por falta de energia da concessionária, ela vai sugar aqui toda para o barramento de terra, não permitindo que venha para os outros disjuntores, os outros circuitos de dentro, então, aqui da casa, da residência, certo? Então, eu boto aqui. Tem gente que gosta de pôr o DPS aqui. Para mim, não importa. Para mim, eu sei que o DPS vai estar lá e ele vai sugar essa sobretensão. Cleito, e se a sobretensão for pelo neutro? É por isso que o neutro está conectado aqui, ó, com terra. Se for pelo neutro, não precisa de DPS para o neutro, neste caso aqui, do aterramento TNS, por quê? Porque já está conectado com terra. Automaticamente, se for aqui pelo neutro, ó, no barramento de terra, vai ser escoado para o aterramento. Então, por isso que eu gosto desse sistema TNS. Já economizei um DPS aqui, ó, de 70 a 100 reais, um DPS economizado nesse quadro aqui, certo? Por essa facilidade aqui. Mas continuando, se a fase entrou aqui, alimentou pelo meu pente aqui, alimentou ó, o DPS, o circuito do ar-condicionado, o disjuntor do ar-condicionado, da iluminação, por que eu não coloquei esses no DR? Porque não precisa, gente. Se você, na maioria das vezes, você vai ter problema se você botar circuito de ar-condicionado no DR, ele vai ficar desarmando. Porque o compressor, às vezes, libera naturalmente uma fugazinha de corrente, certo? E iluminação também não precisa estar no DR. Por quê? Porque iluminação normalmente é um ponto alto, não é um ponto onde o cliente tem que estar mexendo, certo? Não é um ponto que precisa da proteção, inclusive a norma aborda esse detalhe também, não vou entrar nesse detalhe. Mas aí o que acontece? Vamos seguir aqui, ó. Se eu alimentei todo mundo, alimentei. Tem fase? Tem. Então o que vai acontecer? Eu pego então aqui, ó. Já que tem fase em cima já pelo barramento pente, eu levo a fase então direto lá para o ar-condicionado, certo? E se eu levo a fase, o ar-condicionado não vai funcionar só com fase. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar um neutro. Veja que eu estou pegando o neutro do barramento que está fora da proteção do DR e estou mandando direto lá. Já está funcionando o ar com fase neutro? Está. O que está faltando agora? O condutor de proteção, o aterramento também precisa ir, sai daqui do barramento de terra e vai direto lá, sem emendar em ponto nenhum, para o ar-condicionado, ok? É assim que se faz a instalação. Então, a mesma coisa a iluminação, você sai com uma fase indo direto para os pontos da iluminação, né? Essa fase se conecta com os interruptores da iluminação e, ao mesmo tempo, do barramento de neutro sem DR, você manda também um neutro para lá. Manda terra? Não, não precisa. Em 99% dos casos, você não precisa mandar terra para iluminação. Nas residências, os painéis de LED, as lâmpadas, do soquetezinho E27, nenhuma delas tem fio lá para a espera do condutor terra, a não ser que você vai trabalhar especificamente um galpão que tem luminárias metálicas, aí você tem que levar um aterramento, mas na maioria das residências não precisa de terra para iluminação. E aí, gente, é justamente isso, né? O esquema que você vai fazer aqui para levar aqui, ó, certo? Eu acho que está bem claro, se não está claro, comente aqui embaixo. Certo? Bem claro como você alimentou e mandou os circuitos que não estão na proteção do DR. Agora, vamos falar dos circuitos que estão na proteção do DR, certo? Eu até dei uma limpada aqui na imagem para não ficar confuso, porque o que vai acontecer? Nós resolvemos esse problema aqui, ó, por enquanto, certo? Resolvemos esses circuitos aqui, como se faz na montagem do quadro. Agora vamos fazer aqui, então, na montagem aqui, dos circuitos que estão sobre o DR. Lembra que eu já falei aqui, ó, que um dos bornes aqui do DR já está sendo alimentado pelo barramento tipo pente? Então tem fase aqui. E se tiver ligado o disjuntor, tem fase aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer um neutro aqui para cima do DR. E normalmente tem a letra N de neutro. Da onde que eu pego ele? Eu pego aqui, ó, do barramento de neutro, tá vendo? Barramento de neutro sem DR e alimento aqui o meu DR. Então eu tenho fase já aqui em cima e eu tenho neutro aqui em cima. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu pegar a fase aqui e alimentar os disjuntores que vão ser protegidos pelo DR, no caso desses três camaradinhas aqui. Eu trouxe a fase ali, e o que eu vou fazer? Eu estou crendo que você vai climpar todas as pontas dos fios, porque são fios flexíveis, você vai botar um terminal genérico e você vai botar aqui, ó, um barramento tipo pente aqui, ó, separado desse, só para os circuitos que vão ser atendidos pelo DR. Não é bacana? Cleiton, eu poderia fazer aqui um jumper, o velho jumper aqui, igual se faz comumente? Poderia. Você poderia pegar um fio de 6 milímetros, climpar com o terminal aqui, ó, bem feito. Funciona também. Você evitaria mais uma conexão aqui, ó, do conector genérico. Inclusive, se esse conector não for bem apertado, bem ajustado aqui, ele costuma dar um derretimento, viu? Então, você tem que ficar atento a isso.
menos uma conexão. Então veja que a fase saindo do DR está alimentando os disjuntores que vão ser comandados pelo DR. De modo que se eu desligo esse DR aqui, o que vai acontecer? Esses disjuntores vão ser desligados. E se eu desligar ele aqui, e se tiver fuga de corrente em um desses circuitos aqui, o DR também vai atuar, protegendo todos esses circuitos aqui. Ok? Então, alimentei com fase em cima. E agora é a hora também de alimentar o neutro. E o neutro, eu não posso pegar o neutro e mandar para o barramento de neutro aqui sem DR. Eu tenho que mandar ele para o barramento específico dele. Por quê? Todos esses circuitos aqui do chuveiro, da cozinha, da tomada aqui, que estão protegidos pelo DR, eles não podem ser pegos aqui desse barramento. Porque se eu jogar aqui os neutros desse circuito, o DR vai ficar desarmando, que ele vai entender que é como se fosse uma fuga de corrente, principalmente aqui no TNS, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse neutro e mandar para o barramento de neutro. E a partir de agora, todos os neutros desses 3 camaradinhas aqui, desses carinha, vão ter que sair daqui e não de cá. Por isso nós temos aqui neutro com DR e neutro sem DR. Porque não podemos de maneira nenhuma pegar do barramento de cá. O que a gente vai fazer? Os circuitos estão alimentados, o que a gente faz? Então a gente sai com uma fase do disjuntor de 32 A para o chuveiro, certo? Fio 6 milímetros. Eu levo 6 milímetros, tem casos que poderia levar até de 4 milímetros, um chuveirozinho de 4.500 watts, dá, mas eu já levo logo de 6, se a pessoa botar um chuveiro de potência maior, disjuntor de 32 A vai atender. E aí, se eu mandei a fase aqui do disjuntor, eu tenho que mandar um terra também, né? Então, mando um terra para lá, do barramento de terra normalmente, e por fim eu mando o neutro. O neutro, mais uma vez, tem que ser do barramento que o DR está comandando. E eu vou fazer isso com todos os outros circuitos. No caso, com o circuito da cozinha aqui, a mesma coisa eu vou fazer, ó. Eu vou sair aqui, ó, com a fase aqui, ó, direto para as tomadas lá da cozinha, né? E o neutro da onde vai ser? Do neutro que está protegido com DR. E aí, segue-se o processo. Eu levo também um terra. Então, com os outros disjuntores, eu vou fazer o mesmo processo. Você só precisa fazer essa diferenciação. Uma observação muito importante, e muito importante mesmo, é que você nota que aqui tem um chuveiro dentro da proteção do DR. Esse chuveiro, ele precisa ser compatível com DR. Precisa ter isso na embalagem do chuveiro e no chuveiro. Se for um chuveiro muito antigo, vai acabar acontecendo o quê? Vai acabar que esse DR vai desarmar, porque a resistência do chuveiro, ela não é blindada. Eu espero que eu tenha te ajudado aqui com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, eu peço mais uma vez, compartilha, me ajude. Essa simples animação aqui para fazer você dá muito trabalho. Eu peço então que você me ajude aqui, comente aqui embaixo. Você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você não entendeu? Para eu saber a sua opinião, dá uma curtida. Se você quiser compartilhar com um amigo eletricista que ainda não entende muito bem disso aqui, também é válido. Mas é assim que é montado esse quadrinho aqui. Normalmente eu monto ele aqui, assim, dessa forma, certo? E para atender bem as residências aqui. Então, fui.